Olá, estamos mais uma vez aqui, continuando a nossa lição, estudaremos o quarto tópico, que tem como tema, não há nada novo debaixo do sol. Será que tudo o que acontece hoje não é reflexo do que já aconteceu no passado, em relação à nossa vida cristã? Será que não é uma repetição de capítulos, né? Então é isso que nós vamos encontrar. O que se vê hoje na sociedade, né, no mundo moderno religioso, é justamente uma repetição do que já havia no passado. A letra A diz assim, que advertências contra a magia, espiritualismo e a feitiçaria são reenfatizados hoje. Baseado no livro de Efésios 5:11, nós lemos, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E Apocalipse 22:14 e 15, o que diz? Muitos há, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então essas são as duas advertências dadas para nós na palavra de Deus. A respeito que foi reenfatizado, né? A respeito da feitiçaria, né? E alguns pecados, né, desse mesmo grupo, como a magia, mágicos e tudo mais. E nós vemos aqui que foi enfatizado lá atrás e hoje está sendo reenfatizado para que nós lembremos de que esses pecados não são agradáveis aos olhos de Deus, são abomináveis na verdade. E diz assim, muitos há que se assustam com a ideia de consultar médiuns espíritas, mas são atraídos por formas mais agradáveis de espiritismo, ou seja, há outras formas de espiritismo, não é só médium, curandeiros, feiticeiros, benzedeiros, né? Existem formas agradáveis do espiritismo. Diz assim, outros são desencaminhados pelos ensinamentos da ciência cristã e pelo misticismo da teosofia e de outras religiões orientais. Os mistérios da adoração pagã são substituídos pelas associações e sessões secretas, as obscuridades e maravilhas dos feiticeiros atuais. Né? Então, existem feiticeiros atuais, religiões ou ideias dentro da própria igreja, ciência cristã, não da igreja cristã, mas da ciência cristã, a chamada ciência cristã, está divulgando aí falsos ensinamentos e teorias misturadas com o espiritismo e seus segmentos, né? Então que possamos ficar alerta. Diz assim, seus agentes ainda afirmam curar doenças, atribuem o próprio poder à eletricidade, ao magnetismo ou aos famosos remédios de simpatia. Na verdade, assim, ele lança um feitiço sobre a alma e o corpo. Satanás tem lançado feitiço sobre a alma e o corpo daqueles que procuram esses meios, né? Eu lembro que desde bem pequena a gente ouve falar das pessoas que levam seus filhos para benzer, para rezar. E são práticas, né, semelhantes à cidade de Éfeso ali. Não são poucos nesta era e nesta nação cristã que buscam espíritos malignos em vez de confiar no poder de Deus vivo. A mãe ao lado do leito do filho doente exclama, não posso fazer mais nada. Ela é informada sobre as curas maravilhosas realizadas por algum clarividente ou curandeiro magnético e confia o ente querido a ele, colocando a criança tão verdadeiramente nas mãos de Satanás, como se o demônio estivesse ao lado dela. Então é uma grande advertência para nós, porque esses lugares onde tem essas práticas, né, onde encontramos essas práticas, só podem estar movidos por poderes satânicos, né? Qual foi o próximo objetivo? Essa é a letra B. Qual foi o próximo objetivo de Paulo depois de Éfeso? E que complicação surgiu nesse meio tempo? Então, Paulo estava passando por essa situação toda, vendo todas essas práticas, reprovando essas práticas, pregando, ensinando o verdadeiro evangelho, libertando as almas, né, de um falso conhecimento. E aqui ele tinha um outro objetivo, né? Após estar ali em Éfeso, ele tinha um objetivo mais à frente. Vamos ver? Atos 19, 21 e 29 diz assim, e cumprindo estas coisas, Paulo propôs em espírito, ou seja, para ele mesmo, né? Ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo, depois que eu houver estado ali, importa-me vir também a Roma, ver também Roma. Então ele tinha um plano ali de seguir viagem, né? E de continuar pregando o evangelho, ir até Jerusalém e depois chegar até Roma.
Então, esse propósito dele era louvável. Mas no meio tempo, né, desse plano dele aí, que ele tinha esse objetivo, aconteceu uma certa complicação. O que foi, né? Diz assim, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives, naquele tempo, olha só, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, ou seja, da deusa, né, adorada por aquele povo, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade, ou seja, a nossa sobrevivência, né? Eles ganhavam disso. E bem vedes e ouvides que não só em Éfeso, mas até em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E neste movimento que eles fizeram, né, sentaram e combinaram como fazer para, quem sabe, atacar o Paulo, né, e essa mensagem que ele vinha pregando. Diz que houve muita confusão na cidade e eles entraram, né, em um acordo ali no teatro e arrebataram Gaio e Aristarco e conseguiram fazer um grande movimento ali, né? Eles eram companheiros de viagem de Paulo. Queriam pela força, né, conter esses homens, né, da pregação do evangelho. Assim como os mandamentos diz que não devemos adorar outros deuses diante de mim, né? Assim está escrito, não adorarás outro Deus diante de mim. Essa é a palavra do Senhor. Essa era a mensagem de Paulo para aquele povo idólatra. Então, e eles viviam daquilo, né? Demétrio e os artífices que trabalhavam ali com ele, né? Fabricando imagens. Ali está bem claro que eram deuses fabricados por mãos. E Paulo veio, né, contra essa mensagem e veio esse burburinho todo, esse movimento, essa revolta. Pegaram 2 de seus amigos que pregavam o evangelho com ele e quiseram, quem sabe, deter eles pela força, né? Na verdade foi dessa forma. Então diz assim, que esse negócio dava muito lucro e havia crescido em Éfeso com a fabricação e venda de pequenos santuários e imagens como miniaturas do templo e da imagem de Diana. Os interessados nesse ramo de negócio viram a diminuição dos seus lucros e todos se uniram em atribuir a mudança indesejável ao trabalho deles, atribuíram a Paulo, né? Olha, isso aqui, nosso negócio está caindo porque Paulo está pregando essa nova mensagem aí e não vai dar certo. Vai acabar com o templo de Diana e tal. Então, Paulo enfrentou grandes dificuldades, né, em seu tempo ali, durante a pregação do evangelho, principalmente contra a idolatria, ele pregava, e os adeptos a essa prática entraram em guerra, né, contra ele, e hoje não é diferente. Nós temos que pregar um evangelho que reprova a adoração a ídolos, ensinando com carinho, mostrando a palavra de Deus, e mesmo assim seremos chamados de pessoas sem noção. E se mostrarmos a palavra de Deus e o evangelho, nós enfrentaremos oposição. Mas temos que seguir animados, né, com o nosso propósito de espalhar o evangelho em todo o mundo. Assim como Paulo evangelizou toda a Ásia em 2 anos e continuou com seus planos de chegar até Jerusalém, depois para Roma, nós devemos não parar, né, continuar com o nosso propósito. Que Deus nos abençoe e até amanhã.